Senhoras e senhores, bom dia. É um prazer retornar a essa comissão e mais uma audiência pública, desta feita para tratar do assunto da diminuição da capacidade de regularização dos reservatórios das usinas hidrelétricas no Sistema Elétrico Nacional e algumas ideias do que fazer a respeito. Eu começaria, então, rapidamente, lembrando aos senhores que, na realidade, toda usina hidrelétrica possui um reservatório. E esse reservatório, quando essa usina possui regularização, ele tem duas partes. O chamado volume morto, que, como o próprio nome indica, não possibilita o armazenamento, quer dizer, é um volume d'água que fica cheio o tempo todo, e o volume útil, né, que é onde realmente existe a capacidade de armazenamento. E a diferença de cota que define esse volume útil fica entre o nível de água mínimo do reservatório e o nível de água máximo. Aqui é uma outra figura que representa também de uma forma esquemática uma usina hidrelétrica, e o que eu chamaria atenção aqui, nós temos a afluência, né, quer dizer, a vazão que chega no reservatório, e nós temos aqui a defluência, né, que é a vazão que sai após, né, a passagem pela barragem, né. E então essa água, imaginando a usina como uma caixa preta, né, então a água que chega, ela e que passa adiante, ela ou é turbinada, ou seja, passa pelas turbinas, né, ou ela é vertida, que é aquele excesso de água, né, que na época das cheias aí não pode ser turbinada. E existe também algumas perdas por evaporação e por infiltração no solo. Então, algumas definições importantes para o nosso debate de hoje, né? A primeira que eu já mencionei, então, todas as usinas hidrelétricas têm reservatório, pelo menos com o chamado volume morto. As usinas cujos reservatórios só possuem esse volume morto são chamadas a fio d'água, né? Então, nesses reservatórios, as vazões defluentes que saem, né, são iguais às vazões afluentes, menos as perdas de água, né, por evaporação e infiltração. Já usinas que possuem um volume útil podem regularizar as vazões afluentes em ciclos diários, semanais, sazonais ou plurianuais. Então, no ciclo diário, na hora da carga maior, eu turbino mais, e na hora que a carga diminui, de madrugada, por exemplo, eu turbino menos. Ciclo semanal, final de semana, eu consumo menos energia elétrica, então turbino menos e deixo para turbinar mais fortemente durante os dias úteis. Regularização sazonal significa, na época das cheias eu armazeno e na época da seca eu utilizo, então, essa água, eu turbino essa água. E, finalmente, reservatório plurianual, aquele em que, em anos secos, né, eu utilizo a água que eu armazenei em anos úmidos. Bom, então, essa capacidade de regularização, ela pode ser usada só para aumentar a chamada, usando o jargão, já energia firme ou energia garantida de um parque gerador de energia elétrica, ou então ela também pode ser usada para produzir benefícios em outros usos da água, como é o caso do suprimento de água para cidades, irrigação, controle de cheias, navegação fluvial, recreação. E nesses casos, eu digo que esses reservatórios são de uso múltiplo, né? Bom, por que nas últimas 2 décadas, praticamente só usinas hidrelétricas a fio d'água foram construídas, né? Bom, como boa parte dos senhores sabem, né, uma parte significativa dos impactos ambientais e sociais negativos associados à construção de usinas hidrelétricas são proporcionais à área alagada pelo reservatório. E como o Brasil tem uma tradição de construção de usinas hidrelétricas, que constitui a maior parte do nosso parque gerador, existe um movimento ambientalista, tanto dentro do país como pressões vindo do exterior,
contra a construção desse tipo de usina, diferente assim, do que acontece com outros tipos de usina, que essa oposição ambientalista é bem menor. Então, dada essa realidade, o setor elétrico começou, a partir praticamente da década de 80, mas se intensificou na década de 90, né, a propor, né, a construção de usinas a fio d'água, que tem, né, então, uma área alagada menor, com a esperança de que isso facilite, né, o licenciamento ambiental dessas obras e, politicamente, essas obras se tornem, vamos dizer, mais viáveis, né, em termos de aceitação popular e pelos grupos ambientalistas, né. Bom, a maior parte do potencial hidrelétrico remanescente no Brasil se localiza na região amazônica, né, cuja topografia, no geral, não é muito favorável à construção de grandes reservatórios, principalmente de regularização plurianual. Então, isso tem sido apresentado desde a década de 90, né, como a principal justificativa, né, para a manutenção dessa verdadeira cultura que existe, né, nos últimos 20 anos aí, de só se propor usinas a fio d'água. No entanto, mesmo na região amazônica, há alguns sítios, poucos, né, mas, enfim, há sítios favoráveis para a construção de reservatórios de regularização. Eu menciono rapidamente alguns aí, Altamira, no Rio Xingu, Chacorão, no Rio Tapajós, Guajará-Mirim, no Rio Madeira. Obviamente, são sítios aí que podem causar potenciais contenciosos, né, alguns deles até com países vizinhos, mas são sítios favoráveis para a construção de hidroelétricas. E, obviamente, em outras regiões do Brasil, onde o potencial hidroelétrico é menor, existem também sítios favoráveis, né? Bom, o problema que nós temos hoje, que realmente é um grande desafio para o planejamento energético, agora e já, mas principalmente a médio prazo, né, é que, como não se tem construído mais usinas hidrelétricas com reservatório de regularização, tem havido uma redução na capacidade de regularização do Sistema Interligado Nacional, que provoca uma queda na eficiência no uso dos recursos hídricos, um despacho frequente de usinas termoelétricas com elevados custos operacionais, quer dizer, as usinas termoelétricas que nós temos aí possíveis de serem acionadas, boa parte delas tem custos operacionais elevados. Claro que um maior acionamento de usinas termoelétricas implica em um aumento de emissões de gases de efeito estufa, uma preocupação hoje lá de praticamente quase todos os governos do mundo, inclusive o brasileiro, né? Mas uma outra implicação importante é a elevação no custo de geração, que esse ano está sendo motivo, né, de grandes discussões e, inclusive, até medidas práticas aí por parte aí, do governo federal. Queria falar algumas palavrinhas sobre a questão do uso múltiplo da água dos reservatórios de usinas hidrelétricas no Brasil. Nunca houve realmente em nenhum governo, né, uma política clara de fomentar esse tipo de reservatório de uso múltiplo. Eu, particularmente na academia, tenho sido um crítico ao longo, né, dessas décadas de que isso deveria ser feito por várias razões que nos debates a gente pode depois explorar. O que aconteceu é que ações pontuais foram adotadas, no caso de alguns reservatórios, mas sem articulação com os setores econômicos que fazem uso desses serviços, né? Então, apesar dessa falta de articulação, nós temos algumas histórias de sucesso em termos de uso múltiplo, né? Então, no Rio São Francisco, algumas usinas hidrelétricas, no caso reservatórios, né, elevaram a área irrigada em 320 mil hectares no polígono das secas, aí, né? Então, a empresa responsável lá por irrigação, que tem uma história, evidentemente, muito menos de sucesso do que a Chesf, aí, né? Mas, aos trancos e barrancos, digamos assim, lá conseguiu, de qualquer forma, ao longo de muitos anos, um sucesso que eu estou reportando aqui, né? A usina hidroelétrica de Furnas, o reservatório de Furnas, também proporcionou a realização de diversos projetos na área de esportes aquáticos, turismo, lazer, né, que trouxe benefícios para a economia local, que é relativamente pouco desenvolvida. Então, são 34 municípios ribeirinhos beneficiados.
E um último exemplo aí é a Iclusa, né, agregada à usina de Barra Bonita, né, além de ser uma atração turística regional, assumiu um importante valor econômico por viabilizar a hidrovia Tietê-Paraná. Então, isso são histórias de sucesso que aconteceram por iniciativa de empresários, por iniciativa, às vezes, de governos estaduais, mas nunca houve uma política realmente deliberada por parte do governo federal para incentivar esses reservatórios de usos múltiplos. Bom, quando nós discutimos reservatórios, falamos sobre usinas hidrelétricas e outras alternativas aí para crescer o nosso parque gerador. Bom, um dos principais motivos para essa audiência pública é que existe, então, resistências de caráter socioambiental, construção de novas usinas hidrelétricas de médio e grande porte, inclusive sem reservatório de regularização, como foi o caso de Belo Monte e o caso das usinas do Madeira, que são histórias recentes aí. Bom, usinas a gás dependem da disponibilidade e preço do gás. Quer dizer, o atual preço do gás e a própria disponibilidade ainda não são muito favoráveis a pensarmos em ter esse tipo de usina como o grande vetor aí de desenvolvimento nos próximos anos. O pré-sal talvez mude esse quadro, mas ainda os números aí sobre a disponibilidade de gás, e principalmente o preço, né, que esse gás vai ter, ainda não são conhecidos. No caso da produção de álcool e açúcar no país, como nós sabemos, nós estamos atravessando um certo período de crise, né? Então, essa crise tem que ser resolvida para que esse aumento da cogeração com bagaço de cana e injeção de excedentes na rede, de fato, o que está nos planos decenais torne-se uma realidade, né? No caso do carvão mineral, nós precisamos de uma redução de custos das tecnologias, né, que permitam, né, redução de custo e também um baixo impacto ambiental. No caso de usinas nucleares, a terceira e quarta geração ainda está em desenvolvimento. O envolvimento do Brasil nisso aí, do que eu sei, é relativamente pequeno ainda, até porque isso não foi priorizado em momento nenhum dentro da nossa política energética, né? E resíduos urbanos, industriais, agrícolas, que são muito mal aproveitados no Brasil, comparando com outros países para geração de energia elétrica, né, constituem um outro nicho, mas, novamente, não vai ser nenhuma tábua de salvação em termos aí de novas tecnologias. E, finalmente, vários dos meus colegas e eu próprio somos entusiastas aí de diversas formas de geração distribuída, incluindo fotovoltaica, células de combustível, mas os custos unitários disso ainda são elevados e não há uma expectativa de que a curto prazo, ou mesmo talvez médio prazo, essas tecnologias estejam disponíveis. É claro que no longo prazo a tendência é aumentar o espaço dessas tecnologias. Bom, complementação térmica. Então, no Brasil, nós temos aí uma complementação entre geração hidrelétrica e cogeração com bagaço de cana, que o período de safra, né, é o período seco, então isso permite uma certa complementação. E a geração eólica, né, no Nordeste, principalmente, também tem uma certa relação de complementação com a geração hidroelétrica, né? Então, isso é uma coisa favorável que nós já estamos aproveitando já há algum tempo. Só que tanto a geração eólica, né, como a própria geração com o bagaço de cana, que é sazonal, né, precisam ser firmadas aí, né? E isso acontece com as usinas a fio d'água, né? Então, como fazer para firmar essa energia? Firmar essa energia significa quando falta, não tem vento, né? Ou quando eu estou fora do período da safra, eu tenho que ter alguma outra forma de geração, né? Então, a própria energia solar, que ainda está pouco desenvolvida no Brasil, que tem sido motivo de grandes discussões aí para fomentar isso aí, também requer isso aí. Para firmar essa energia não tem jeito, isso eu até apresentei na última audiência pública, ou eu volto a construir reservatório de regularização no que for possível, em sítios ainda disponíveis, ou eu tenho que construir usinas de complementação térmica que atendam à base da curva de carga. Então, rapidamente, alguns desafios pendentes no planejamento energético brasileiro. Nós tivemos avanços grandes nos últimos anos, isso é absolutamente inegável, mas, por exemplo, uma coisa que recentemente está sendo modificado
é que o modelo New Wave, né, ele não representava as restrições que o Operador Nacional do Sistema colocava, e isso causava uma série de distorções que estão sendo corrigidas no momento. A modificação do New Wave estava em audiência pública recentemente, aí, né? O procedimento que a empresa de pesquisa energética, EPE, usa para calcular o índice custo-benefício, para classificar os projetos candidatos aí para os leilões, a forma como tem sido montado esses índices, as simulações, ele tem privilegiado tipos de usinas que operam relativamente pouco tempo, mas com elevados custos, né, operacionais. Isso que justifica, inclusive, que esse tipo de usina é que, vamos dizer, acabou, vamos dizer, sendo contemplado aí em diversos dos leilões que contemplaram usinas termoelétricas. Então, usinas que operam na base, né, como é o caso do carvão, ou inclusive nucleares, aí, com esse procedimento, ficaram prejudicados. Isso aí é uma coisa que eu próprio já apresentei para a própria diretoria da EPE algum tempo atrás. Não sei se alguma modificação está sendo feita nesse sentido. Mas uma coisa que eu trouxe na última audiência pública é a necessidade de leilões específicos para usinas que operem na base da curva de carga, que tenham baixos custos operacionais e que sirvam, então, para firmar essa energia de fontes intermitentes, que são as usinas a fio d'água, mas também é o caso de usinas eólicas e o próprio bagaço de cana pela sua sazonalidade. Encerrando aqui, vamos dizer, as minhas contribuições aí para, vamos dizer, esse debate aqui, eu queria tecer algumas considerações sobre novas usinas hidrelétricas com reservatórios de regularização. Então, a construção de novas usinas hidrelétricas, e aí tanto faz com ou sem reservatório de regularização, tem que ser analisado, discutido e avaliado pela sociedade brasileira vis-à-vis alternativas disponíveis. E outras tecnologias que também sejam fontes intermitentes, como a eólica, né, não é uma solução. Então, na realidade, ou eu construo, né, termoelétricas que operem na base com baixo custo operacional, ou volto a construir reservatórios de regularização. Bom, como os senhores sabem muito bem, a regulamentação das condições de construção de usinas hidrelétricas, e aí tanto faz, novamente, com ou sem reservatório de regularização, em terras indígenas, precisa ser urgentemente estabelecida pelo Congresso Nacional. Isso tem sido apontado por diversos especialistas e eu faço coro com eles. Bom, eu queria deixar bem claro, como um dos especialistas no assunto, que os sítios tecnicamente mais favoráveis para a construção de grandes reservatórios de regularização plurianual já foram utilizados. Ou então eles já estão inviabilizados do ponto de vista econômico, porque já tem atividade econômica intensa e a desapropriação ficaria proibitiva do ponto de vista econômico, ou problemas ambientais sérios. Mas isso não significa, aí talvez eu tenha uma divergência com os colegas do governo, que não haja ainda sítios favoráveis para a construção, sobretudo de reservatório de regularização sazonal, inclusive na Amazônia. Então, grandes reservatórios, né, de regularização plurianual, provavelmente são poucos sítios ainda disponíveis, que sejam viáveis, né? Mas regularização sazonal ajudaria bastante. Não seria a tábua da salvação, não resolveria completamente o problema que eu apresentei, mas ajudaria a resolver. E minha última mensagem aí, então, para esse debate, é que antes tarde do que nunca. No passado, a meu ver, nós erramos ao não privilegiar reservatórios de uso múltiplo, como os Estados Unidos fez com o Tennessee Valley Authority, lá na década de 30, para desenvolver aquela região do Tennessee, que era uma região subdesenvolvida, né? Mas nós temos ainda muitas regiões subdesenvolvidas no Brasil, com potencial para reservatório, então, antes tarde do que nunca, fica a proposta de começarmos, ou voltar a pensarmos nisso aí. Muito obrigado aí pela atenção.